Segurança Pública, ele é crítico da audiência de custódia e do modus operandi do Judiciário Nacional, que na opinião dele é um defensor da bandidagem, meu amigo. Olha o que o cara fala. Tá certo. Ele é ferrenho opositor de políticos que querem o fim da desmilitarização das polícias. Tá vendo aí, ô Edergênio, canalha? Hoje você vai entrar no pau. Tá entendendo aí? E ele já foi processado e arrumou confusão com autoridades, inclusive da própria Polícia Militar. Outros coronéis na cidade por onde passou, em virtude da sua personalidade e o seu modo totalmente destemido de agir e de falar. Inclusive, este oficial que está fazendo história em Goiás virou celebridade em Caldas Novas e região. Tá estourado, ele fala na cara. Senhoras e senhores, salva de palmas para Tenente Coronel Belelli! Te prepara, o nosso Coronel Nascimento das Águas Quentes. E aí, meu querido Belelli, tudo bem? Boa noite para você. Coronel Nascimento das Águas Quentes. Boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui e eu agradeço o convite que vocês me fizeram. Muito obrigado. Nós que agradecemos você, as portas da garagem estão sempre abertas. Você sabe que... Até porque nós precisamos aí de uma segurança. Tá cheio de gente querendo matar a gente aí, né? Tem gente pra caramba querendo matar a gente por aí. Então, toda segurança é bem-vinda. Fala, Tiagão. Você sabe que, além de ter sido um convite nosso, foi também da galera das redes sociais, né? Exatamente. Da internet é que pediu aí. Eu fiquei sabendo, vocês me passaram aquela informação, né? E pra gente é um motivo de orgulho. Mas, na verdade, se vocês me permitem aqui, eu acho que é simplesmente uma obrigação de todo servidor público trabalhar. O que a gente tem feito até hoje, graças a Deus, apesar de todas as críticas, né? Todos os problemas que a gente passou até hoje, o objetivo principal realmente é trabalhar em defesa da sociedade. Coronel, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Grande parte da população, a maior parte da população ainda, por mais que há um trabalho de demonização da polícia, há pessoas tentando fazer isso, a maior parte da população ainda vê na segurança pública, ainda, enfim, acredita nos policiais, defende. O senhor acredita que hoje a imprensa é uma das grandes inimigas desse processo de demonização? Tem parte da imprensa que ela está focada em demonizar a polícia? Eu tenho certeza disso. Infelizmente, tem algum pessoal da imprensa e até redes de TV, né, que vendem essa imagem da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todas as polícias no geral, infelizmente. É aquela velha história, né? Vocês aqui, pelo que eu estou vendo, vocês são jornalistas. Como que eu vou criticar o trabalho de vocês se eu não entendo de jornalismo? Me xinga, né? não, coronel. Não, tudo bem. Eu não sou jornalista, mas não. eu até acho o seguinte, para você falar de alguma coisa, você tem que ter, no mínimo, conhecimento de causa, né? Isso é importante. Infelizmente, tem alguns membros aí da imprensa que falam o que não devem, né? E isso é ruim para Fala merda, né? Tem um monte de babaca. Se me permite aqui, Pode monte falar. de vagabundo. Vagabundos. Fica aí, enchendo o raio do saco. E nós vivemos isso todos os dias. Eu, nos meus 30 anos de Polícia Militar, com muito orgulho, né? Eu falo que eu não visto a farda. A farda, para mim, é minha pele. Então, eu acho que se todo cidadão fizesse pelo menos a parte dele, uma parte honesta, né? Nós não estaríamos hoje nessa merda que a gente está, tanto política, né? Como de todas as instituições. Nada funciona, a verdade é essa. Coronel, conta pra nós aí, como é que você entrou na polícia? Como é que começou a história? Como é que começou essa treta toda? Eu já tô velho, né? 55 Tá anos de acabado. idade. Você tá acabado. O senhor tem 55? Cara, eu posso mandar ele pra puta que pariu? À vontade, por favor. Fique à vontade. Aliás, é o desejo de todos aqui. Você tá melhor que o Edergênio. Você tá Muito um bem. pouquinho melhor que o Edergênio. Mas eu acho que eu sou o mais velho aqui, com certeza, né? Mas eu entrei na polícia, na verdade, eu sou lá de Minas Gerais e servi as Forças Armadas, com muito orgulho também, batalhão de engenharia. Fui soldado da Polícia Militar de Minas Gerais por 2 anos, a qual eu tenho orgulho também de ter passado por lá. E antes de entrar em Goiás, eu fui bancário. Então eu trabalhei. Nossa, que terror, hein? Trabalhei num banco, Bradesco na época, né? E entrei numa época ruim, que é aquela época do Banco Cruzado. Temos aqui um gerente de banco aqui, ó, do banco. Não vamos fazer propaganda, não. Não pode fazer. Filho do Setúbal. Mas eu saí do banco na época, eu entrei numa época ruim, que foi o Plano Cruzado, né? Mandou muita gente embora, eu fui um deles, né? E meu irmão já era policial em Goiás, e ele falou, vem pra cá. E eu resolvi, o banco também não tinha emoção nenhuma, né? Aí eu achei, não, vou para um lugar emocionante, realmente. Imagina o tédio que era, rapaz, ficar Então era. contando dinheiro o dia inteiro ali. Eu fui escriturário, depois fui caixa, né? E todo dia é uma mesmice.
Aquela E coisa o máximo chata. que eu consegui foi discutir com um cliente uma vez. Não podia bater em um cliente e dar uma apertadinha, né? Eu fui demitido por causa disso, inclusive. O senhor deu uma porrada em muita gente lá no banco ou não? Deu vontade, mas Deu vontade. Inclusive, eu tô com uma lei que eu quero levar pro Congresso, porte de arma para gerente de banco. Qualquer coisa... Isso é bacana, né? Fica Isso é na gaveta do importante. gerente, importante. né? Até porque às vezes o segurança dá aquela regada, o né? gerente O gerente pra fazer alguma coisa. Ah, por falar nisso, nessa questão aí, mas conclua aí, coronel. E Deve aí ser veio vim pro para banco. Goiás, entrei, na verdade, eu comecei com curso no curso de sargentos. Fiquei 2 anos e pouco como sargento Da PM. da Polícia Militar de Goiás e depois eu prestei concurso. Na época, a Polícia Militar iniciou um trabalho em 1979, Nossa. aliás, 89, né? Foi a primeira polícia do Brasil a instituir para que quem quiser ser oficial seja bacharel em Direito e o soldado seja portador de diploma de curso superior. Então fomos os pioneiros no Brasil, né? Sim. Hoje, para você ser soldado, você tem que ter curso superior. E para ser oficial, você tem que ser bacharel em Direito. Isso foi um avanço muito grande, eu imagino, né? Então vim para cá e a minha carreira cheia de problemas, mas graças a Deus saí aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, rodei Catalão, Goiandira, aquele interior, Tumbiara, Senador Canedo, fui pro lado de Formosa, Posse, trabalhei muitos anos em Posse, Fronteira. Só lugar bacana. Cavalcante, só lugar bom. Na verdade, eu fui de livre e espontânea pressão para esses locais. Só coisinha boa. Tenente, o senhor tem vários processos, né? Dentro da própria PM, enfim, alguém lá entendeu que o senhor excedeu em algum momento, tal, não sei o quê. O senhor se arrepende de alguma ação do senhor ou não? Muito pelo contrário, eu nunca me arrependo do que eu faço. Eu me arrependo do que eu não faço, a verdade é essa. Mas faz parte, eu acho que todo cidadão tem seus problemas e seus defeitos e suas virtudes, né? Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Então eu acho que o cidadão, o homem de bem, ele tem que lutar pelos seus princípios, e eu luto pelos meus. Independente de opinião, eu não me preocupo com crítica, nunca me preocupei com isso, apesar que tem críticas que são destrutivas e não construtivas, né? Porque aquela pessoa que te critica por bem, olha, tem que melhorar isso, é uma coisa, né? Mas infelizmente tem pessoas que falam que não sabem mesmo. Fui sim processado, continuo sendo processado, inclusive, por ações minhas, né? Pelo fato de eu estar na rua defendendo a sociedade. E eu queria até ressaltar, o povo brasileiro é carente de segurança, né? Sim. O povo brasileiro não aguenta mais a situação que nós estamos vivendo. Eu não gosto de falar de política, sou avesso à política, eu faço o meu trabalho. Infelizmente, agradando ou não, não existe, e muitas das vezes a imprensa fala, não precisava disso. Eu já fui, inclusive, assaltado 3 vezes como policial. Imagina você, cidadão de bem, sendo assaltado, e imagina nós, policiais, sendo assaltados, né? O bandido, quando descobre que você é policial, ele te mata. Tá morto. Isso é certeza. Então, eu, graças a Deus, estou aqui hoje, graças a Deus e graças à sorte também. Então, meu pensamento é esse. Eu acho que todos nós temos o direito de nos defendermos, independente das circunstâncias, né? Se você me permite, eu sou a favor do porte de arma a todo cidadão de bem. Certinho. Não é banalizar, não é Eu pegar sou a arma e contra. entregar para qualquer um, né? Ninguém perguntou. cara. Não, pera aí. Eu acho que o povo brasileiro não está preparado para andar armado. Tá preparado pra morrer, né? E daí? Tá preparado pra morrer. O profissional vai falar, porque você não entende merda nenhuma de segurança pública. Fica na sua. Deixa o cara Não é falar. só policial que entende O disso. cara vai votar no E segurança Ciro, o pública. cara vai votar no Ciro Gomes, tá conversando. por Fica favor. na sua aí. Olha, a Fala. questão do porte de arma, as pessoas às vezes até confundem essa questão do porte de armas. O porte de arma no Brasil não é proibido, né? Qualquer cidadão hoje pode ter uma arma. O problema não é isso, o problema é a burocracia. O acesso a essa arma, ele é muito difícil e muito restrito. O que eu entendo agora, inclusive tem essa bancada da bala, a qual faz parte Bolsonaro, BBB. né? Bíblia, Ele bala e boi. Isso. Então eu sou a favor de que o cidadão, devidamente treinado, né? Então, por exemplo, se você quer uma arma, você tem que passar por uma série de requisitos, né? E o primeiro é que você não tenha passagem criminal. Boa. Que você não seja um bandido. Nem doido. Depois disso, por isso que existem os exames psicológicos para isso, né? Depois disso, sim, você tem o direito, e eu até fiz uma matéria há uns meses atrás, não sei se vocês tomaram conhecimento, em que um cidadão de Caldas Novas matou 2 bandidos no comércio. Você levou um processo por causa disso, Sim, inclusive. respondi também por causa disso, porque eu parabenizei ele, bati pau na entrevista,
né? E falei, parabéns ao cidadão. O problema é que o Estado tira o direito do cidadão de se defender. Você tem o direito de defender sua família, seu filho, a sua esposa, sua mãe, seu pai. O Estado, tirando o porte de arma de você, ele está te proibindo de se defender. Qualquer vagabundo, qualquer moleque menor, vai chegar com uma faca e vai matar um parente seu. Se você tiver uma arma, ele não vai fazer isso. Eu sempre falo para os policiais, respondo por isso. Hoje, nós temos um treinamento de tiro que fala que você primeiro tem que tentar imobilizar o bandido. Se você não consegue imobilizar ele, né, dando tiro na mão... Dando um tiro cara, na cabeça? né, Na cara. Hoje você não está podendo nem atirar no tórax mais, porque o bandido usa colete. A verdade é essa. Eu tenho colegas meus que tentam imobilizar bandido, neutralizar, atirando no peito. Eu acho que tem que Tava usar com colete e morreu. aquela arminha de choque. A taser. A taser. Ô, coronel, existe uma determinação quando vocês fazem lá o curso da polícia e tal, pra não atirar na cara do cidadão? Vagabundo. Ou não? Mas não deveria ter isso Pra aí, não né? estragar o velório. Olha, Qual o problema de dar um tiro na cara do vagabundo? o treinamento de tiro de todas as polícias do Brasil, eu acredito que eu já tive a oportunidade de fazer cursos fora de Goiás, né? Ele prima a defesa, a imobilização. Em último caso, a eliminação. Agora, Mas isso é um absurdo. na situação hein, que nós estamos vivendo, é como falou aquela deputada Maria do Rosário, que eu acho, para mim, é uma vagabunda. Né? Para mim, é uma vagabunda. Porque eu já fui baleado em serviço, eu tenho colegas que morreram porque tentou seguir a doutrina daquela mulher. Tem né? que colocar ela na linha de tiro. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, você no confronto, você tem que defender primeiro a sua vida, para depois você defender a vida do cidadão. Tá certo. Senão, não adianta. Então, essa doutrina, ela existe sim. Primeiro, imobilizar. Último caso, neutralizar e matar o indivíduo. Então, Agora, de 2 tiros, você não pode dar mais que 2 tiros no cara. Deu e tal, então um negócio desse aí. o treinamento fala, né? 2 tiros tórax e 1 cabeça, né? É 2 tórax, não parou, Como é que cabeça. economiza a bala? Só que Toma tem um na cabeça, detalhe. o cara economiza 2 Só que balas. tem um detalhe. Enquanto você vai dar 2 tiros no tórax cara já e o elemento tiver com colete, O cara não tá nem onde você ele já vai atirar, morreu. porra. Você já morreu. O cara te devolveu num fuzil, metralhador. Com certeza. Infelizmente, a realidade é Muito essa. bem, vamos ouvir o esquerdinho do programa. Só de olhar pra cara dele, o senhor já percebe. É do PSOL esse aí, ele é O do- que está por dentro dele? Ele é do PSOL, passou. Faz 2 dias que ele está falando daquele caso, daquela Maurielle. Como é que chama ela aí, ô? Marielle. Canalha? Fala no microfone aí. Marielle. É isso. Agora você fala na cara do coronel tudo que você falou no nosso grupo Quase de WhatsApp. excluído. Manda agora. Porque se não falar, eu vou botar o print na tela. O senhor vai sair algemado daqui hoje. Fala na cara. Tem um estudo de um oficial colega seu da PM de Pernambuco, que é o Jeová Barros. Ele desenvolveu esse estudo e constatou que 65% dos policiais entrevistados perceberam que há uma tendência de abordagem policial com relação a pessoas de cor negra ou pretos no Brasil. Alguns relatos das ocorrências falam de uma expressão policial que é o chamado tirocínio, né, policial. O faro ou tino policial, que às vezes pode acertar e pode errar. Não seria melhor a polícia trabalhar com raciocínios científicos do que tirocínio policial? Eu acho que essa pesquisa desse coronel está equivocada. Primeiro, Isso é você mentira. vive em qual país? Brasil, né? Logo em Pernambuco, qual que é é a formação? Qual é a formação da população brasileira, né? Qual que é? A maioria Afrodescendente. afrodescendentes. Então você falar para mim que a maioria das abordagens, inclusive das mortes, 64% dos presos encarcerados hoje no Brasil, 64% são afro-brasileiros. Mas peraí, hoje está tendo mais afro-brasileiros do que o indivíduo branco. A verdade é essa. Nós vivemos num país desses aí. Sim, aqui é uma Né? prova disso. Exatamente. Não, aqui é uma exceção, viu? Porque nós somos racistas. Só por isso. Então, nós vivemos num país em que a maioria da população é sim descendente. E você sabe muito bem disso. Agora, eu já aprendi branco, já aprendi preto, já aprendi japonês, já aprendi todo tipo de gente. O negócio né? é o que o cara tá fazendo. Exatamente. Não é, O problema não é a cor. Agora, existe essa ideia, infelizmente existe, né? Uma ideia errada, equivocada, de pessoas que querem realmente colocar a polícia como um órgão de repressão
contra os afros, isso é mentira. Eu trabalho na polícia há 30 anos, não existe nenhum treinamento em nenhuma polícia do Brasil em que diz que você tem que matar negro. Isso é loucura, né? E, infelizmente, as abordagens, infelizmente o país, o problema não é esse. O problema é social. A maioria dos afros estão vivendo em favela. A verdade é essa. Não é um problema da polícia, é um problema social. E o que acontece? As favelas hoje estão tomadas por tráfico, por bandidos. Canalhas. Infelizmente, não existe nenhum, pelo menos que eu saiba, programa do governo e que pega essas pessoas e dá alguma ocupação para elas. Ficam ociosas. Aí pega menino de 10 anos. Eu já apreendi o menino, senador Canedo, de 9 anos furtando e era afro. Arma na mão. Arma na mão, inclusive, agora, depois de... Isso foi, já tem uns 15 anos que eu trabalhei, ou mais, em Senador Canedo. Coincidentemente, semana passada eu recebi uma ligação de Piracanjuba. Fugiu preso em Piracanjuba. Manda foto pra mim, que é a minha área, né? Era um menino. Era um menino. Ah, pra você ver. Douglas Trúculo, o nome dele. Menininho. É. Interessante isso. Então, o cara cresceu no crime. De Vagabundinho. ladrãozinho de residência, virou latrocida, homicida. Então, não tem nada a ver com cor de gente. Mas no Brasil, quer colocar essa ideia, né? Que o policial é contra. Inclusive, a Rede Globo fez um programa, não me lembro mais do Rede nome. Lodo. E que colocou o policial denegrindo a imagem do negro, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, se não me engano, tem uma ação contra a Rede Globo para se retratar disso. Não existe isso. Isso é uma realidade do Brasil. Nós hoje temos mais afro do que o branco. Coronel, galera nas redes sociais aqui bombando, o pessoal tá pedindo Muita pra gente. ir você e o delegado lá pra Inhumas. Leva o coronel e o delegado pra Primeiro o delegado precisa voltar. precisa voltar o delegado. Aí depois manda o Ele Beleza. saiu de lá? Hã? Política. Parece que saíram com ele. de lá. Saíram com ele, daqui a pouquinho ele vai falar aqui ao vivo o que aconteceu. Pessoal, infelizmente... Delegado Alberto sendo perseguido politicamente. Barbarizado. Canalhas, vagabundos dos políticos. Mas diz que como não é sempre. bem assim a Acho que história, já- não. hein? Inclusive, eu tenho uma frase legal de internauta. Falou que hoje não tem perigo de vir político no programa, porque tem muita polícia aqui hoje. Então, político hoje... O senhor tem problema com político ou não? Nunca teve. Sempre tive. Sempre. Eu já fui Boa transferido. sinceridade Não, dele. é uma realidade. Eu já fui transferido. E a maioria dos policiais que você perguntar, não só aqui, mas no Brasil inteiro, já teve problemas políticos, né? Hoje, infelizmente, se você não agrada a todos, você é expurgado. É verdade. E isso tem que mudar. A polícia ela tem que ser independente. Tem Eu que sempre briguei por isso e por isso eu já trabalhei em posse, né? Chapada dos Veadeiros. Eu fui convidado a ir para lá por políticos, inclusive. Convidado no mau sentido, né? Só um empurrãozinho só. Empurrãozinho, infelizmente. É verdade que Trabalhar o senhor já foi processado pra caramba dentro da polícia? Eu, desde o início da minha carreira, graças a Deus, fui processado, respondi a vários processos. Não, eu falo graças a Deus, sabe por quê? Mas que cagada que o senhor fez pra ser processado? Eu vou só colocar uma situação que aconteceu em Senador Canedo, não, foi em Alto Paraíso. Como eu fui chamado pelo Ministério Público uma vez, e determinada autoridade do Ministério Público disse para mim o seguinte: mas o senhor de novo, né? Tem aqui mais um testemunho. Corregedor, já, agora que toca a campanha, fala assim, é o Belelli. Não, eu já tive. É o Belelli. E essa pessoa me disse, mas o senhor de novo aqui, sempre o senhor está ou em TCO ou em inquérito. Aí eu sou muito tranquilo, tanto é que eu sou tão tranquilo que eu estou aqui até hoje. Eu virei para essa pessoa, né, e disse para ela: a senhora sabe que a senhora está certa? Hoje aqui na minha área eu era comandante da unidade. Eu poderia muito bem cumprir meu expediente, para casa dormir e botar os polícias para trabalhar. E eu disse para ela: meu efetivo aqui na região, que era a cidade de Cavalcante, Teresina, São João da Aliança e Alto Paraíso, 4 cidades. Meu efetivo era 54 policiais nessas cidades. E eu disse para ela: a senhora está certa, eu tenho aqui 54 policiais contando comigo. Eu acho que eu vou fazer igual fazem os 53, parar de trabalhar, a senhora não vai me ver mais. É só eu fazer isso. Agora olha o que eu fiz aí. É rouba banco isso aí. O cara atirou nos policiais, atirou em mim. E a senhora vir me questionar com isso,
Eu já tive o desprazer de ir na corregedoria, já que você tocou no assunto, Ó. de um corregedor dizer para mim que eu tinha que doar resma de papel, tantas denúncias que eram contra mim. Agora eu vou te fazer uma pergunta aí. Comprar 4, Denúncia, Caixa de A4. denúncia de ser ladrão, corrupto, propineiro, Vagabundo. eu não tive. Agora, as ocorrências policiais, e o bom policial, não estou incentivando violência não. O bom policial que trabalha na rua, ele está sujeito a isso. Ninguém que você prende te abraça e te dá flor, não. Te agradece, né? Obrigado por você me prender. Não Né? dá nenhum. Agora, tem um pessoal da imprensa que não vale nada, é vagabundo mesmo, que quando você vai, se você bate não, você reage a uma agressão, aí ele vem falar que não precisava disso. Tem vários casos desses, né? Aqui em Goiás teve um caso, que o cara que foi abraçar, sei lá, segurar o bandido, o cara tomou a arma e... a própria arma do policial Aquela e matou ocorrência de perturbação de sossego, inclusive eu fui questionado esses dias, que uma pessoa disse para mim, mas Goiânia, até, né? até nas perturbações de sossego que o senhor vai, o senhor algema e prende o povo. E eu convidei essa autoridade, então o senhor vai comigo, o senhor ver se o pessoal baixa o som. Filhinho de se eles não papai. estão- exatamente, se não estão embriagados, se não agridem o policial. Jaraguá morreu 2 com uma ocorrência de perturbação de Você já sossego. prendeu filhinho de papai? Assim? Já aprendi de tudo na vida. Filho de Já juiz. aprendi pastor, padre. Ô, mas pastor deve ser legal prender pastor, hein, velho? Só não é melhor que a política, eu acho. Né? Honestamente. Os caras começam a rezar, o que eles fazem? Eu tive o desprazer. Tenta expulsar o demônio do senhor ou não? Existe uma situação. O cara bota a mão, sai, capeta. Sai, fala seu nome. O capeta fala, eu vou tive- nesse coronel aí nem a pau. E um negócio interessante. Os 2 padres que eu participei da prisão eram pedófilos. Aí, E os 4 pastores Gosta eram de menininhos, estupradores. padre. Meu Deus Nossa. do céu. Interessante isso. É sério. Os pastores das quais eu participei das operações na época de prendê-los, em 30 anos que eu trabalhei, até achei que foi pouco, né? Só 6 pessoas nesse segmento aí de trabalho. Os pastores eram estupradores. E os padres eram pedófilos. Interessante. E qual isso. que é a religião do senhor? Nenhuma. Não, mas eu acredito em Deus. Eu Prender acredito em bandido. Deus. Eu não acredito em santo, né? Eu não acredito em nada, mas em Deus eu acredito e rezo todos os dias. Você acha que quando morrer vai pro céu? Lógico que não, se tiver. Mas eu vou. Não, mas eu sou sincero. É porque tem um dos mandamentos, se tiver, não matarás. matarás, né? Se tiver céu, o senhor já tá lascado. Não, eu acho isso. Vou ser sincero com vocês. Quem inventou céu e inferno queria ganhar dinheiro com isso. Tá? ixi. Porque não existe céu e inferno. Para mim, não. Existe, Deus existe. O céu e o inferno é isso aqui que você está E vivendo. o cramunhão não Né? existe. Mas Se pode- você faz o bem, você está no céu. Se você faz o mal, você vai para o inferno. Ah, tá. É o lugar desses vagabundos na cadeia. Vagabundo Então, no vai pro inferno, então. Porque pediram para ir. Agora, o que não pode é criticar um policial quando ele mata o vagabundo. Aí vem todo mundo criticar o policial Os porque mata o vagabundo. direitos Olha Rio de Janeiro. humanos. Direitos humanos. Exatamente. Rio de Janeiro, até agora, 100 policiais mortos. Alguém falou disso? Agora morreu Não dá uma matéria, vereadora aí. É, Todo mundo tá botando essa mulher como mártir. Vai ler o histórico dessa mulher. Quando aconteceu o fato, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar a vida dela. Eu sempre pesquiso, porque está falando mal da polícia. E eu não aceito falar mal da polícia. É isso aí. Fala, professor. Faz a rocha. Tá muito calado hoje, hein, professor? Tá meio arregão, hein? Chega com os 2 pés no peito dele aí agora. A ONU recomendou a desmilitarização da polícia no Brasil. Sobretudo por causa da narrativa de que, para a ONU, depois de vários estudos, a polícia, na verdade, é um grupo de extermínio armado pelo Estado para matar pobres no Brasil. Nos países desenvolvidos, nós não temos polícia militar, né? A maioria dos países desenvolvidos, na verdade, você tem uma única polícia que articula todo Não é o processo. bem assim, né? tá. Ele já Nos foi pra Estados vários Unidos, por exemplo, que tem uma legislação muito mais Dura. dura do que a brasileira, você não tem a polícia militar. Tem sim. Pensando nesse sentido, eu gostaria da sua opinião a respeito Da ONU? da PEC 51. Tá, primeiro, a ONU... em que lugar que fica a ONU mesmo? Nova York. Isso, tá. Primeiro que americano quer doutrinar o mundo, né? É. Americano quer corrigir o mundo inteiro e não se corrige. É um país corrupto, cheio de problemas raciais, preconceitos, né? E quer corrigir o mundo com ONU. Tirar a A ONU deles, se né? prestasse, não tinha guerra no mundo, né? E vem com pesquisas feitas por grupos extremistas. A verdade é essa. Pessoas da esquerda é que fazem esse tipo de pesquisa. Tá certinho. É muito fácil. Pega esse pessoal da ONU e manda subir uma favela do Rio de Janeiro.
para fazer pesquisa. Falar que a nossa polícia é violenta? A polícia, eu fiz uma pesquisa, já que você me permite, quando eu fiz uma pós-graduação na polícia, eu fiz uma pesquisa e o tema era a violência. Exatamente isso. A polícia japonesa, eu não me recordo o ano, em um ano a polícia japonesa deu um disparo. Em um ano. Um disparo. Hoje no Brasil, por dia, se deve ter uns 30 mil, 40 mil por dia. Mas olha a cultura de cada país. Um povo respeitador, respeita o idoso, respeita todo mundo. Quer comparar essa porra da ONU, o Brasil com uma porra dessa? Não existe isso, gente. Eu falo pra vocês, entra numa viatura da polícia, você ou qualquer um, entra numa viatura e vai concorrência. Então, pra mim, essas conversas de ONU, direito dos manos, isso é gente vagabundo que não tem o que fazer. Vai entrar lá, bota um colete, pega um fuzil e vai combater bandido. Nós morremos para defender a sua família. Gente que eu nem conheço, eu nunca te vi. Mas se você estiver numa situação de conflito, eu vou arriscar minha vida para te defender. Coronel, quem faz isso? Falando sobre isso, aconteceu um fato ontem em São Paulo, que foi a ação da polícia de forma truculenta contra os professores. Inclusive a narrativa de uma professora foi a mesma que o senhor usou agora como argumento. Nós cuidamos da sua família quando sua família está na escola. No entanto, ela saiu de lá toda ensanguentada, com o nariz quebrado. Drama, ela fez, foi muito drama. E vou te falar por quê. Não, eu vi a matéria, certo? Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você pode reivindicar seus direitos. Democracia é isso, né? Democracia já fala, o direito do povo para o povo e pelo povo, não é isso? Agora eu te pergunto, você vai manifestar? Seja coerente, seja racional. Não faça baderna. Seja responsável. Não quebra nada. Faça uma coisa coerente. O que aquela mulher fez? Que ela fez? Quebrar pau lá na porta da Câmara de Vereadores. Eu acho que bateram um pouco nela, vou ser sincero com você. Mas aí, coronel, me permita só para terminar a minha intervenção nessa parte. Deve parar, professor. O senhor trouxe a narrativa sobre o povo japonês, que é fantástica. A educação do japonês é extremamente necessária e importante para o desenvolvimento daquela nação. Partiu o Japão. E os japoneses têm como uma base de sustentação a educação, que tem como base de sustentação os professores. Não seria incoerência no seu discurso isso agora que você falou? Pelo contrário, vou dar um exemplo da melhor educação que tem no Brasil e em Goiás, o ensino militar. Que tem vagabundo aí, inclusive aquele Caco Barcelos da Globo, que é um vagabundo. Eu defendi os colégios militares do estado de Goiás. Eu acho que vocês se lembram disso aqui, quando o Caco Barcelos veio em Goiás criticar os colégios militares. E eu fiquei magoado naquela época, vou citar esse termo magoado, apesar que magoado é coisa de viado, eu acho que ficou puto. O Caco Barcelos veio no Brasil, veio em Goiás, não sei se você se lembra, já que você é tão crítico assim, veio falar mal dos colégios militares. Eu liguei na época para o comandante-geral da Polícia Militar, eu liguei para o diretor de ensino, que são coronéis, falei, comandante, o senhor não vai se manifestar? Esse cara está falando mal dos colégios militares da Polícia Militar. Corajoso. Beleza, eu não vou falar nada, porque quanto mais mexe, o cara é o Caco Barcelos. Desliguei o telefone e liguei na época o diretor de ensino. Falei, eu liguei, e eu tenho prova disso. Tanto é que eu fui no jornal e fiz uma matéria. Diário da Manhã, pode olhar lá. Eu pus uma matéria de capa. Eu paguei para fazer a matéria porque eu defendo a minha instituição. Eu pus lá Sapo Barcelos, vagabundo. E contei a história dele. Eu contei a história dele. É bandido, responde a um monte de processo. Fez aquele livro lá contra a rota. É muito fácil falar mal da polícia, muito fácil. Agora vai ver, você falou de educação, vai ver os colégios militares, inclusive em Caldas Novas, o comandante do colégio militar é meu irmão, Major Belelli. Vai ver o ensino. Antes, tá aí o tenente que não me deixa mentir. Aí você tá puxando o saco do irmão. Então, não tô. Meu irmão é super competente. E eu digo mais, vai lá em Caldas Novas, colégio Nível das Neves, o que era antes? Mataram o diretor lá no colégio. Credo. Aluno matou o diretor. Diretor da escola? Tráfico, exatamente. Matou. Tráfico de droga. Aluno matando aluno. O Brasil não tem educação, não. O Brasil não tem educação. Agora, quando começa a militarizar, e eu dou aqui, não estou fazendo política, parabéns ao governador Marconi que está fazendo isso. Está militarizando, sim, as escolas. Eu, por mim, militarizaria todas. Todas. Bota o seu filho no colégio militar para você ver a diferença. Tudo bem, você não gosta que você é de outro lado. O problema é seu. Mas, bota, eu falo para você, olha o IDEB Nacional. O IDEB Nacional. Quais são as melhores escolas dentro do IDEB de nota? Colégios militares. Institutos Federais de Educação também são muito bons. Não, mas é um só. O resto é tudo militar.
tanto o INPE, os colégios militares das Forças Armadas, quanto das polícias militares. Eu falo para você, as pessoas confundem. Vocês não sabem o que é uma farda. Você sabe por que nós usamos farda? Por quê? Todo mundo critica. Vai numa escola qualquer aí na rua, em colégio, seja particular ou público, e vê um aluno que vem da periferia, usando lá uma conga, não sei se isso existe até hoje. Conga. Um quichute, que foi o que eu usei. Rainha. E um filho de papaizinho usando o tênis da Nike. A discriminação começa aí. Um usando uma camisa desse negócio assim de jacaré que vocês usam. Não é jacaré, não. Aí bota um coitadinho que não tem O Éder, nada. no caso, ele usa O do aluno, lagartixa. Vocês pensam que é brincadeira. Usa do lagartixa. Mas eu já fui professor Aí também. todo mundo usa farda que é pra não ter. Eu dei 2 anos, eu fui professor 4 anos dentro do estado de Goiás. Quando era tenente, dava aula também à noite. Por que se usa a farda do militarismo? Porque todos são iguais. O seu sapato é igual ao meu, o seu cabelo tem que ser cortado igual ao meu. Não se admite barba no militarismo. Aliás, então lá a coisa é certa. Aliás, Não o Éder tem Gênio nem ninguém que esse melhor, cabelo entrava lá, né, Não tem cara? ninguém melhor no militarismo e nem ninguém pior. Todos Então são iguais. nós pregamos a igualdade. Aí vem uns vagabundos aí falar que a polícia é truculenta. Truculento é o bandido que anda com fuzil, que mata, joga bomba, que 100 policiais morreram no Rio de Janeiro e ninguém fala nada. Agora morre uma subversiva e vem criticar a instituição. Eu não concordo com isso. Essa é a minha opinião. Tá? Coronel, Certo, Coronel, o senhor tem o direito. deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor é casado ou solteiro? Separado. Solteiro, separado? então, solteiro. Mas é Não, hétero. mas eu tô namorando. Não, mas você é hétero, né? Namorando o quê? Lógico, não sou viado. Que pergunta. Namorando uma mulher. Mas assim, o senhor já... porque você sabe que a mulherada tem fetiche com uma esse negócio tara. de policial, né? entra na O senhor é muito Tem, assediado ou tem, não? Tem. Não, sou não. Hã? Não, fala na cara, rapaz. Na verdade. O senhor é Não. assediado. Tem isso, mas eu não dou moral. Mas pra você é isso, não. pegador ou não? Não, parei. Não, Eu parei. Vocês vão me mas já não. pegou demais. O senhor faz, Aliás, Todos nós temos uma fase, não tem? o senhor faz parte da elite dominante. cara Galego, que- olho azul, claro. O senhor e pode tal. estar namorando ou não, não interessa. Quem não é casado é solteiro. Então você que quer casar com Manda o nudes. Coronel Belelli, Não, faz tempo. mande Manda nudes para esse telefone que O está WhatsApp aparecendo. tá na Bota tela. lá aí o nudes do coronel. Pode mandar Homem, nudes pra ele. mulher, Homem, agora, mulher. homem, Tô namorando, gosto, tô apaixonado. Mas nós vamos Fala encaminhar. o nome da nós namorada. vamos encaminhar Valéria. os nudes. Quem? Valéria. Ah, ela tá aqui na página, ó. É, nós vamos encaminhar os nudes, o senhor depois vê se o Não, senhor eu quer. tenho... Vê se tem Eu acho que alguma coisa todo que interessa. ser humano tem o seu direito de lazer, né? Agora, essas conversas aí não é muito boa. Agora, Coronel, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, ainda ficando sobre mulheres. O pessoal tem falado muito sobre o aumento do chamado feminicídio, que é o homicídio de mulheres. Mas eu queria que o senhor me desse um outro testemunho em relação à prisão. Nesse tempo que o senhor está vendo aí, enfim, os anos passando, tem aumentado o número de mulheres cometendo crime? Com certeza. Eu até esses dias, eu acho que eu até pra mim. mandei aqui pra vocês uma prisão Um que eu estava anjinho lá, fazendo. um anjinho. Né? Essa menina tem 19 passagens criminais. Meu Deus. E o bandido hoje, você pode ver que a maioria são menores, porque é aquela questão da maioridade penal, né? E se você perguntar pra mim aqui hoje, eu já tive problemas demais com bandido. A gente recebe ameaça, aliás, a maioria dos policiais que trabalham de verdade recebe ameaça de bandido. Sim. Né? E eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou contra. Por qual motivo? Por quê? Vou explicar para você, é muito simples. Se hoje o Brasil, 85% dos países do mundo, eu fiz uma pesquisa nesse sentido, 85% dos países do mundo, a maioridade é 18 anos. 85%. Se não me engano, há uns anos atrás, Espanha e França fez igual o Brasil está querendo. Reduziu e depois voltou atrás. Certo? Por quê? Não reduziu criminalidade. Aí eu pergunto para você, já que você fez a pergunta. Presta atenção, você fez a pergunta, né? Cala a boca aí. Então, o Brasil hoje quer reduzir para quanto? 16. Né? Se eu for bandido e tiver uma legislação que é 16 anos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de 14. Ué. Aí daqui 5 anos, não, vamos diminuir para 14, vou pegar de 10. Isso não é a solução. Não adianta reduzir a maioridade penal. O que tem que fazer no Brasil é outra coisa muito simples. Educação. Não é só educação. Eu falo na questão das penalidades. Olha o ECA. Todo mundo aqui sabe o que é o ECA, né? Sim. É muito bonito no papel. Não funciona. É o mais Não perfeito funciona. do mundo e não funciona. Porque o bandido usa o ECA hoje para defender os seus líderes de quadrilha, que eles pegam os menores. Então, o que tem que ser feito? Quanto que vale a sua vida hoje, penalmente falando? O máximo, se eu for menor e matar você... 3 anos. Qual a pena máxima? 3 anos. O que deveria fazer? Não é reduzir a maioridade, é aumentar a pena, dar 30 anos de internação.
30 anos, mas em regime fechado. O senhor não acha e que... acabar no Brasil com a progressão de pena. Você foi pra cadeia? Você foi pra cadeia? Tem que ficar 30 anos fechado. Acabou. Esse negócio de ser preso bonzinho na eu acho todo preso que nós prendemos, quando chega no presídio, ele fica bonzinho. Isso é obrigação dele. Ele tem que se fuder lá dentro. Coronel, ele tem que se fuder. Coronel, ele arrega a hora que aliás, cai na todo bandido que nós prendemos, quando a gente se chega, converte, ele se torna um cordeiro. Um cordeirinho. Certo? E quando chega na desgraça da audiência de custódia, que é outra aberração que está acontecendo hoje no Brasil, né? O bandido, eu sinceramente, às vezes a gente revolta com isso. Se eu fosse um cara menos preparado, eu já teria cruzado os meus braços há muito tempo. Porque eu não preciso ir pra rua. Eu sou tenente-coronel, ganho meu salário. Toda madrugada você tá na rua, né, coronel? A gente vê. Todas as madrugadas eu vou. Vou junto com os policiais. Junto com a tá tropa. Com o tenente que não deixa mentir. Então, eu acho o seguinte. A nossa realidade hoje, ela é vergonhosa. Vergonhosa. As pessoas cometem crime porque são incentivados pela lei. Só isso. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que o bandido só falta ter uma carteira de trabalho. Todos os caras que nós prendemos, não só em Caldas Novas, mas em todo o Brasil, pode olhar lá, todos têm passagem. O cara zomba do promotor, do juiz e da polícia. Quando você chega, ele vira um cordeiro. Chega na audiência de custódia, essa aberração jurídica... Já fica mais macho. Ele vira o pior, é as perguntas que são feitas. Um exemplo, você quer um exemplo? Você já participou de um assim? Você é casado? Sou. Você tem filho? Se o bandido estuprar seu filho e matar... A esposa tá grávida. Se o bandido... Não vai acontecer, mas se o bandido estuprar um filho seu e matar... E o policial chegar lá e dar um tiro nele. Nossa. E ele ficar baleado. Chegar na audiência de custódia, sabe o que se pergunta pra ele? Não se fala do crime. Fala o quê? Pergunta pra ele assim, você foi bem tratado na prisão? Não. Mas é verdade. Na abordagem e tal. Audiência de custódia é pra perguntar como que foi a prisão. Que isso? O que aconteceu? Você foi bem tratado? Você foi machucado? Se tiver qualquer arranhão... Foi na prisão que aconteceu esse arranhão com você? Não se fala do crime, se fala da prisão. Isso é um absurdo, absurdo. Mas eu queria muito que essas pessoas tivessem um parente na mão de um bandido, para mim ver se a coisa aconteceria do mesmo jeito. É isso aí. Para você que está conectando agora no Papo de Garagem, tá gente, bombando. Boa, O brincadeira. programa de hoje, audiência sensacional. Muito Goiabeira obrigado a todos toda vocês. presente aqui. Para você que está chegando agora, está aqui na nossa frente, Coronel Belelli, está hoje em Caldas Novas, está botando pra quebrar. É celebridade em Caldas com o bumbum Novas. queimando. Matou gente, já nosso matou capitão gente Nascimento pra das caramba. Águas Quentes. O cara é o capitão Nascimento lá das Águas Quentes. Capitão das Águas Nascimento Quentes. Raiz. E daqui a pouquinho nós teremos aí a presença do delegado Humberto lá de Inhumas, que vai falar com a gente também. no Papo de Garagem daqui a pouquinho. Ô, meu querido coronel, nós temos um quadro nesse programa que se chama Status da Indireta. É aquele post que a gente faz na internet para dar uma cutucada em alguém, ou algum grupo, alguma coisa, e aí você geralmente posta um trecho de uma música. Então, nós preparamos aí qual seria o status da indireta do Coronel Belelli para os bandidos canalhas vagabundos deste país. O que é que o Belelli, em forma de música, diria para esses canalhas? O senhor vai ver nesta tela aqui do Cabeça este quadro Status da Indireta. Cabeça, aumenta o som e fala na cara, meu filho. Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando, ele defendendo e o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar e você irá sofrer. Foi se aventurar e agora ficou só ai que dó. Ai que dó, eu tô aqui festando e você na pior. Ai que dó, ai que dó. Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer. E aí, meu querido coronel, vamos lá, ó. Como é que é a primeira aí, Cabeça? Hã? Eu fiz tudo por amor. Fui dando porrada, fui regaçando tudo, mas é por amor. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Letra B. Qual que é a letra B, Cabeça? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você me permite uma colocação? Você quer colocar uma outra policial alternativa? não é treinado para matar ninguém.
A polícia não é treinada para matar ninguém. É Deus que mata. A polícia é treinada para defender a sociedade. A morte é uma consequência daqueles que enfrentam a polícia. Eu não vou morrer. Você também não vai. Claro. O cara apontar arma para você. Você vai tendo a oportunidade, você vai se defender. Então tem pessoas, inclusive, já me perguntaram, para entrar na polícia, jura contra o pai e a mãe. Isso não existe um trem desse. É gente que não sabe o que está falando e fica comentando coisa que não sabe. Se você me permite aqui, uma das coisas... Eu falei que eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu expliquei. Sou contra também, se me perguntar, contra a pena de morte. Se botar pena de morte no Brasil, vai acontecer o quê? Uma desgraça maior. Vai morrer quem no Brasil? Inocente. Esse pessoal da Lava Jato, vocês acham que serão condenados à pena de morte? São tudo empresário e milionário. É verdade. Agora, verdade. O coitadinho vai ser condenado à pena de morte. Ladrão de galinha. Então não é por aí. Mas o coitadinho, vocês já resolvem com ele, já logo. Já, Com certeza. já manda pro inferno. Fala, Dergeno. Coronel, vamos pro cinema agora. Porque você quer ir ao cinema com o coronel? É isso? a polícia sempre rende bons filmes e nós temos clássicos do cinema que tem a narrativa do policial como Axel enredo. Vou citar, por exemplo, Minority Report, em que o Tom Cruise ele é um policial do futuro em 2054, Parece em coronel. que eles conseguem prender o assassino antes dele cometer o crime. Nós sabemos que no Brasil a polícia mata e às vezes mata de forma desnecessária. Às vezes não falta mais inteligência para a polícia do que truculência. Chamou o senhor de burro. Chamou o senhor de burro. Eu não disse isso. Não, sinceramente, eu acho que tá faltando inteligência pra você falar isso pra mim, sinceramente. Primeiro, você tá indo pro futuro de um filme, né? Não, é uma Isso narrativa Isso é ficção. ficcional. Não, ficção. Eu vivo a realidade, eu não vivo ficção. A Scotland Yard. Scotland Enquanto Yard, você caralho. tá no Deixa eu te cinema, falar. o cara tá na rua. Eu tô na realidade, você tá falando de Scotland Yard, polícia da Inglaterra, isso é outra coisa, tá? Deixa eu te falar da realidade. Realidade do Brasil é outra coisa. Esse negócio de você falar de 2000, não sei quanto, Tom Cruise, isso é bobagem. Eu vivo a realidade, tá? Eu já fui assaltado, já fui baleado em serviço, eu vejo um colega meu morrer todo dia. Aí você vem falar que a polícia brasileira é violenta? É burra. Pelo contrário, eu acho que a polícia... isso. Você deu a entender É, isso deu pra mim. sim. Eu acho que a polícia brasileira está matando pouco. A verdade é essa. Porque o que? Sabe qual é a população carcerária do Brasil? pouco. Você sabe qual é a população carcerária do Brasil? Qual? Aproximadamente 180 mil presos. Você está muito mal informado. Aí. 750 mil presos. Aí sim. População carcerária do Brasil, 756 mil presos. Tem que é a prender mais. terceira população Você tá carcerária falando do de mundo. pessoas condenadas? A população ou... carcerária. Carcerária é quem geral? está encarcerado. Você está entendendo errado. Porque você tem uma pessoa na delegacia que não... Pera aí, meu amigo. Isso é uma coisa. Tô falando população Não. carcerária. Preso. Carcerário é preso. Passarinho atrás da Mais grade. de 750 mil pessoas no Vamos chegar Brasil. a 1 milhão. Deixa eu falar, porra. Mais de 750 mil pessoas estão presas no Brasil. É a terceira população carcerária do mundo. Só perde para os Estados Unidos e a China. Aí você vem falar para mim, nós temos uma população presa que é a população de um país de pequeno porte. Por que isso acontece? Porque eu sou violento, porque a polícia é violenta? É porque o sistema não funciona. Educação não funciona saneamento, nada no país está funcionando. Aí vem criticar o regime militar. Eu vou voltar no tempo. Você é um cara novo, eu sou velho. Eu vivi o regime militar. O senhor pegou a ditadura, coronel? Você pegou, eu não. Me confunde não, porra. Não, pô, você tá Deixa falando... eu falar uma coisa A pra você. ditadura era Eu- boa. A ditadura era boa. Eu vivi o regime militar. Era eu bom? servi o exército em 1981 num batalhão de engenharia Deu pau, em plena Guerra das petista Malvinas. pra caramba, hein? Em plena Guerra das Malvinas. Eu vivi o último governo militar do Figueiredo quando ele entregou o Brasil pra esse bando de ladrão. A verdade é essa. Não, mas aí os caras Deixa quebraram eu o falar. Brasil também, coronel. Deixa eu falar. Eu conheci, já fui na casa de 2 generais que foram presidente do país. Eu tive a oportunidade. Lula e Dilma. Eu tive a oportunidade, não sei se consta aí nas anotações de vocês, eu trabalhei 2 anos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando o presidente assumiu, o desembargador Paulo Teles, se vocês me permitem, mandar um abraço para ele. Gente O finíssima. desembargador Paulo Teles foi, para mim, o melhor presidente de tribunal do Estado de Goiás. Teve a era antes Paulo Teles e pós Paulo Teles. macho. Esse cara, eu trabalhei com ele, né? Trabalhei com ele e via a honestidade e a seriedade desse cara. Então, no nosso país, precisa de gente assim. Olha o que é o regime militar hoje. Os maiores investimentos que o Brasil teve foi na época do regime militar. Petrobras, as maiores explorações iniciais de petróleo do Brasil foram os militares que fizeram. O desbravamento da maioria dos estados brasileiros
Regime militar que fez. Mas pegou né? empréstimo, deixou o país devendo. Pera aí, deixa eu terminar, porra. Então, isso tudo, educação, na época do regime militar, os militares entregaram a nação na oitava potência do mundo. Aí, ó. Oitava potência do mundo. Aí, ó. Agora eu te faço outra pergunta. Vai lá na casa deles, apesar que não tem nenhum deles mais vivo, e eu tive o prazer de ir. Se algum deles virou empresário milionário, dono de multinacional, como é o caso do filho aí do ex-presidente. Do Lula. O povo tá roubando, fazendo o que quer do país. Não, tem alguns Os militares nunca fizeram isso. Militar pegou a rodovia agora no Nordeste para construir, por causa de uma licitação mal feita, que foi feita lá com roubo, foi embargado, pediram o exército para ir lá construir. O exército construiu, entregou a rodovia e devolveu a metade do dinheiro que estava nessa licitação. Então quem está errado? Será que é os militares e as polícias? Ou esse bando de ladrão, de colarinho, que acha que está certo? Mandou bem. Aqui, ó, tem uma pessoa mandando um Outro recado absurdo, aqui. né? Valéria Mendes, quem que é? É a minha namorada. Bicho, Então não lê, não. Fala, tocou o pau aqui. Fala, não. Bateu em nós, Tá bateu brava em porque nós. nós pedimos pra mandar nudes. Tá braba porque nós pedimos mandar nudes pra você. é uma brincadeira. Ela grilou aqui e fala no Então final. é o seguinte, grilei. ó, mulheres, não mandem nudes para Não o coronel. Homens, vocês podem, manda rola. Fala aí, ó. Fala, Homens pode, né, Valéria? A pergunta é a respeito também do auxílio reclusão. O que o senhor pensa sobre o auxílio Tá, reclusão? você falou do auxílio reclusão e eu já tive problemas também com o pessoal da pastoral, né? Mas peraí, com quem que o senhor não que você- teve problema? com quem que o senhor nunca teve treta? Vamos começar por aí. Só a dona Valéria que o senhor não briga. Posso pensar? Mas você falou do auxílio reclusão. Olha o que é o país que nós vivemos. A ideia do auxílio reclusão foi de um deputado de Minas Gerais que começou com isso, né? Acho que vocês sabem disso. Agora eu pergunto para você, quanto ganha um cidadão trabalhador? Hoje, um salário mínimo. 900 Pois conto. é. 900 pila. Eu vi um contra-cheque. É 1.200. Um colega meu me mandou um contra-cheque. É 1.200. Não, de São Paulo. Policial de é um preso. uns 10 pau. Um contra-cheque de um preso de São Paulo do auxílio reclusão. R$ 2.540. É por filha, né? O normal é 1.200. Não, cabeça. é de acordo com cada estado. É. De acordo com cada estado. Nossa senhora. Aqui em Goiás é 1.000 e pouquinho. É, eu paguei Né? isso lá já. Isso, já pagou, né? 1.200. Então, o auxílio reclusão foi criado para vagabundo, quer dizer, eu mato a sua família, vou para cadeia e recebo por mês. E você né? que morreu, a família E você- paga imposto. Exatamente. pra poder- O auxílio reclusão tinha que ser para a família de quem morreu. Quem morreu. Não é para vagabundo, não. É por isso que o Brasil, você está falando aqui, preso, para quem não sabe, olha na vara de execuções penais aí, preso tem direito a ter assistência médica no presídio. Quantos pais de família moram na roça e não tem porra nenhuma? O preso tem direito a 4, 5 refeições por dia. Ainda tem uma nutricionista que fica lá com termômetro para enfiar na marmita para ver se está na temperatura certa. Que é isso? Quantas vezes Eu tô já sem almoçar, o cara já comida comeu 4 fria na vezes, rua? velho. Quantos pais de família que trabalham de madrugada? Coronel. Então a realidade disso isso é piada no Brasil, gente. Eu tenho, tem uma treta que o senhor entrou também lá em Caldas Novas, que o bicho pegou e divulgou, isso aí rolou no estado Colocar inteiro. água fria em Caldas É. Novas. A galera dos bancos, os bancos, Sim. esses mesmos que cobram da gente aí juros exorbitantes. Estratosférico. É, Nem tanto, 400% no cartão, cheque especial. E a galera dos bancos tem um negócio interessante que é o seguinte: eles querem usar a segurança pública. Na hora que o nego vai lá, assalta, acontece um negócio aqui, outro ali. Branco vai lá e assalta, Branco né? vai lá e assalta. Tô generalizando aqui. Aí ele quer usar a segurança pública. Certo. E o senhor foi lá e acabou com essa mamata lá em Caldas Novas. Esse negócio repercutiu no estado inteiro. Eu queria que o senhor falasse pra nós sobre essa... Na verdade, repercutiu até no Brasil inteiro. Eu recebi ligações de muitas pessoas, inclusive policiais. de Setúbal outros- te ligou? De outros estados. Quem? O Setúbal. Não. Então, as pessoas mandavam até o print. Coronel, Pensa. essa determinação é sua? Eu falei, é minha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você já trabalhou em banco, eu também já trabalhei, né? O banco, ele terceiriza a sua segurança, seja ele privado ou não, seja do Estado ou particular. Ele terceiriza. Tem empresas que ganham para dar segurança para o banco. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Tem empresas de segurança para isso. O que acontece lá? Um cidadão me ligou, é um coronel da PM aposentado do Rio de Janeiro. Fala o nome. Ele, eu não lembro o nome dele, mas é coronel da PM do Rio de Janeiro aposentado. Ele é um dos sócios dessa empresa terceirizada pelos bancos que ganhou no Brasil inteiro. E recebe Então, bem são pra bilhões. caramba. Recebe Eu bem pra imagino. caramba. Empresa que é ligada a um político aí, né? Exatamente. O que o cara fez? Ele deve ter ganhado uma licitação Milionária. milionária, né? E bota seguranças em todas as agências, inclusive Caixa Econômica Federal, Correio, eu isso acredito aí. que todos.
O que acontece no interior? Aqui em Goiânia... É a mesma empresa. Eu acredito que Anápolis e Goiânia devem ter guardas à noite nos bancos, eu imagino. Não, mas a hora que o bicho pega, ele chama a polícia. Pois é, mas É aí isso que eu tô tá o falando. negócio. Não tem. Não tem. A empresa ganhou licitação para quê? Para dar segurança. Então ela que tem que ficar no banco, não é a PM, não. Aí o cara vai, liga lá na nossa central, o alarme do banco disparou. Aí o polícia vai lá olhar alarme de banco, você que tem uma empresa particular que está ganhando para isso? Então eu proibi isso lá. Ou seja, os caras não fazem o serviço. Eu estou cumprindo com a lei. Tanto é que o Ministério Público me apoiou nesse sentido. Peraí, se você contratou uma empresa, é a empresa que tem que ir Ela lá. que vai lá. E o que eu disse, vai lá o guarda de vocês e ver por que disparou. Chegou lá, tá tendo rouba-banco, aí chama Aciona nós. a polícia. Chama nós que a gente vai preparado. Porque o que tá morrendo de policial para atender essa porcaria de alarme de banco inocente, achando que é só um disparo acidental. Ô, coronel, é o seguinte, tem gente mandando inbox aqui, dizendo que o senhor tá fazendo gracinha porque o senhor quer ser candidato. Candidato a deputado. Que o senhor quer entrar na política, então o senhor tá dando uma de Tá dando uma gostoso de justiceira aí. pra poder ganhar voto do povo. O que, que o senhor diz pra esses Fala caras na que estão cara. falando Eu isso? digo que vai tomar no cu, esse povo, tá? Inferno, rapaz. Tomar onde? Caju. Deixa eu falar uma coisa pra vocês vai tomar um aqui, ó. caju. Eu Vai não tomar um preciso- caju. Eu não preciso de politicagem na minha vida, nunca precisei. Fui convidado em tempos atrás, tanto é que eu saí já candidato uma vez. Mas o senhor é candidato ou não? Fala na cara. Não sou candidato. A nada. Agora não. Ah, Mas se eu quiser ser, problema meu. É isso aí. Tá? Deixa eu só dizer uma coisa. Eu já fui convidado e falo o nome aqui. Fala. O próprio coronel, delegado Valdir, me convidou para sair Você candidato. foi candidato, tomou pau. O próprio Bolsonaro já cogitou isso aí. Você já foi candidato, levou pau? Eu fui candidato uma vez a candidato a deputado federal. Eu fiquei 2 meses na campanha e desisti. Ah, E teve coloquei no quantos jornal. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês a cópia do jornal no Diário da Manhã, que eu coloquei na primeira página. Botei minha foto e coloquei, não vote em mim. E vou dizer por quê. Porque eu vi que tinha muita palhaçada lá. Eu tenho o jornal até hoje, Na no política Diário não. da Manhã. Na política não tem palhaçada. Muito bem. Olha, Agora, por favor, já que você tocou no assunto da candidatura, eu vou repetir. Como qualquer cidadão, se eu quiser ser candidato, é problema meu. E Tem outro detalhe. Eu ainda não sou. Fui convidado por vários partidos. Se eu fui convidado, é porque eu estou incomodando alguém. Pode ter certeza disso. Tá representando, E o né? meu trabalho não tem nada a ver com política. Se Tanto for é candidato, o que senhor quer todas- ter o voto da malandragem ou não? De Eu vagabundo. não sei. Tomara bem. que tenha, né? Que eles me tiram logo do... Nossa. Faz sentido, faz sentido. Vamos caminhando aqui ao final da entrevista. Um papo muito agradável, muito Sensacional. bacana, sensacional. Muito light. Daqui a pouquinho, Bem tranquilo. Daqui a pouquinho, doutor Boa Humberto, noite, né, delegado de Umas, do Papo de Galo. Edergênio, você quer fazer a última pergunta? É a última. Bem rapidinho? Cuidado pra você sair vivo Então daqui, vai né? lá. Tem mais outro entrevistado. Vou continuar no Nossa, tema meu cinematográfico. Ah, meu Agora eu Deus. vou falar de um filme que é um clássico também, que é Dia de Treinamento com o Denzel Washington, Esse é bom. no qual ele é um policial com a conduta nada Toma cachaça pra ilibada. Mas bate um bandido pra Ontem saiu a notícia de alguns policiais que foram presos extorquindo traficantes em São Paulo. Há uma narrativa que diz que bandido bom é bandido morto. No caso, policial bandido bom é policial bandido morto? Pode ter certeza. Aí, Aí, já marregou, hein? Porque um desgraçado desse suja a imagem dos outros que são honestos. Boa. Eu não sou conivente com vagabundo, não. Seja polícia ou não. Eu acho que o cara tem que ser honesto. Tem um detalhe, você usar a sua credencial para ser bandido, você é pior do que o bandido comum. A verdade é essa. E a polícia não aceita isso, não. Muitas das vezes as pessoas falam, ó, tem um policial que ainda trabalha na instituição e que é ladrão. Tem sim, eu sei que tem, todo mundo sabe. Todo lugar Mas a tem. polícia manda pra rua e ele entra com ação na justiça e volta pra instituição. Aí você tem que aguardar as últimas instâncias da justiça. E tem muito- Enquanto isso, ele tá vestindo a farda e sujando o nosso nome. Tem muito malandro na Se polícia, você falou, eu sou a favor. Policial bandido é pior do que um bandido. É isso aí. Fala, coxinha, pra acabar, preciso terminar. Não, o senhor consegue viver em paz na vida pessoal? O senhor consegue você Ah, tomar é. uma cerveja e ficar tranquilo em algum momento? Ou o senhor tá sempre ligado, Ligado, tá com é, medo? ligado. Como é que é essa situação? Cara, sinceramente, o homem que tem medo de morrer, pra mim, não é homem. Tá? E tem um detalhe, já que você falou isso aí, eu não bebo, nunca bebi, não fumo, não tem vício. Tomou um work alcoólico não? Nada? Não faço. Deixa eu só te falar um negócio. A única vez que eu fui num bar, porque uns amigos me chamaram, inclusive amigos da PF, eu fui assaltado. Foi quando eu tive aquele problema que eu saí e os caras me assaltou lá. E por incrível que pareça, né, Deus iluminou e depois queriam me processar por excesso.
porque os caras estavam tudo armados e eu dei uns 40 tiros neles lá para que era certo. Agora, é interessante isso Arma também. automática tem isso. O bandido te mata do jeito que ele quer. Aí Ele você não não responde não por tem excesso. Quando o policial dá mais de 2, 3 tiros no bandido, vão questionar a ação do policial. É isso aí. Gasta muita bala. Rapidinho, coronel, muita gente perguntando sobre a intervenção militar. O que o senhor acha? Infelizmente, eu acho o maior erro essa intervenção no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Lá Janeiro. no Rio de Janeiro. Primeiro, já começou errado. Não deu poder de polícia às Forças Armadas. É. As Forças Armadas não têm poder de polícia. Pô, eu vi uns caras gritando na cara do cara, xingando de Exatamente, vagabundo. xingando o cara de tudo quanto é nome. Pode dar nem Tá uma coronhada. desmoralizando Se fosse a o senhor, verdade. fazia o quê? Coronhadinha, né? Ó, na verdade, está desmoralizando as Forças Armadas. Primeiro que as Forças Armadas não foram criadas para isso. Isso é ação da polícia. Isso é o momento da incompetência do governo do Rio de Janeiro. Não precisa de intervenção. A polícia militar, ela resolveria aquele problema. Mas para isso, tinha que dar poder para a polícia. Capitão Nascimento. Agora, quer que a polícia vai lá, em cima de um morro cheio de traficante com fuzil, e prende o bandido? Tem que chegar lá e matar o bandido. Não adianta, a verdade é essa. É isso aí. Agora está desmoralizando as Forças Armadas, infelizmente. Não deveria estar fazendo aquele papel. É minha opinião. Muito bem, Tem Tiagão. que matar mais bandido Vamos pra fazer para o programa último aqui comigo. quadro, Fala na Cara. Fala na cara, coronel. É o Coronel, seguinte. duas opções aí. Duas opções, não pode arregar, não pode amarelar, até porque a gente já viu que o senhor não é desse. É né? isso aí. Tá preparado? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Plantão. De dia ou de noite? Para mim, tanto faz. Qualquer hora é hora. Qualquer hora. É isso aí. Esporte. Futebol ou UFC? Eu gosto do UFC. Ah, não! Eu achava que você era fã do futebol. Mas eu joguei bola até uns 10 anos atrás e depois que eu fiz cirurgia e colocou parafuso aí... Você é travante? Como é que o senhor corre atrás do bandido, então, pô? Hã? Como é que o senhor corre atrás do É. bandido? Eu não corro, tem A arma. bala que corre. a bala que corre. Tá certo. Vai lá, Tiagão. Vamos lá. Estado. Goiás ou Minas? Eita! Ixi. Não pipoca, não. Pipoca não. Eu nasci em Minas, mas hoje meu berço é Goiás e é Goiás. Oba! Ó. Puxou saco, hein? Quando é que a pistola falha mais, coronel? A pistola, quando ela falha mais? Quando o atirador é novo ou quando o cano é velho? De pistola o senhor entende, né? Não, a pistola bélica eu conheço. Mas Agora isso aí... qual era a outra que o senhor pensou que era? Não, nenhum. Não tá falhando, não? Não. Tá bem, tá bem. Pelo contrário. O que o senhor prefere, doce ou bomba? Cara, eu gosto muito de doce, mas dependendo da situação, a bomba é melhor. Bomba é melhor, Bom, meu doce também. Pra quem o senhor doaria o seu dízimo? Valdomiro Santiago ou Malafaia? Nenhuma. Eu acho que dízimo é uma picaretagem. Sério? Eu acho. Mesmo? Por quê? Porque eu acho que a pessoa, para chegar a Deus, não precisa pagar ninguém, não. Aí. Você conversa com Deus dentro da sua casa. Não, pobre não chegava, né? Exatamente. Mas para quem lembra da história, né, do protestantismo, né, Martim Lutero, por que ele saiu da igreja? Por quê? Por causa disso. Se pagava para acabar com os pecados e ele não concordou com isso. Vamos lá, jogador antigo. Zico ou Roberto Dinamite? Não, o Zico foi um grande jogador. Mas Dinamite, o senhor não... Não, Dinamite só a caixa eletrônica. só o nome. Vamos lá, dois suspeitos. Essa é pra terminar. Um flamenguista e um corintiano. Quem surpreende primeiro? Os dois. Valeu, coronel. Muito bem, senhoras e senhores, salva de palmas para Coronel! Bom demais! Beleli! Sensacional, hein? Coronel, o senhor poderia algemar o Edergênio pra gente ver? Ah, é. Só pra gente ver como é que é um processo de algema. Não, Pra gente ver Só como é pra rápido. gente... Vem cá, não, não, Éder, é vem só cá, por demonstração. Só demonstração. Pensa que eu sou quem? Primeiro, respeito a minha profissão. Pisa na cabeça. Primeiro que eu sou professor. Você sabe que eu sei que você não, deve não, algemar. não. Professor, Primeiro que eu sou professor. Vive algemado. Não, pô. não, muito pelo contrário. Primeiro que eu sou professor, sou uma pessoa muito correta com as minhas coisas. Você tem que algemar quem é bandido, quem é ladrão. Algema o Cunha, o Lula, o Bolsonaro. O Lula, olha esses ladrões aí. Mas professor honrado, Bolsonaro não. como eu, combativo de luta, jamais. É isso aí, muito bem. Eu vou tocar uma música e daqui a pouquinho o doutor Humberto ao vivo, pau quebrando aqui nas redes sociais. 10 minutinhos, só trocar de aqui. E o doutor Humberto fala ao vivo no Papo de Garagem. Coronel, um grande abraço. Fica com Deus.